Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje, na terça-feira, 19 de março, nós não fizemos na semana passada, mas o motivo de termos convidado a imprensa hoje é porque já fazem 5 anos, no dia 14 de março de 2019, que o inquérito de ofício foi aberto, pelo Supremo Tribunal Federal para apurar supostos fake news. Esse inquérito resultou em centenas de outros inquéritos, muitos deles correm em segredo de justiça, contra a razoabilidade de um tempo mínimo de conclusão de qualquer inquérito em qualquer instância do judiciário. Ele permanece aberto de maneira indefinida, contra o conceito constitucional do juiz natural, levando-se uma interpretação que no momento era de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal, de que qualquer agressão verbal ou física contra um membro daquele poder nas dependências do Supremo Tribunal Federal permitiria a abertura desse processo por inquérito. Esse alargamento de interpretação fez com que hoje nós tenhamos um inquérito que abarca o conjunto das posições, das interpretações e dos posicionamentos políticos de qualquer cidadão brasileiro em qualquer lugar do mundo. E isso tem gerado um desconforto, no espectro importante da população brasileira, principalmente aqueles que pensam diferente daqueles que estão hoje no poder. Nós fizemos uma nota pública, eu vou pedir para a nossa assessoria depois passar para os senhores. Essa nota, ela aborda diversos aspectos que nós entendemos que estão ultrapassando, inclusive, o ordenamento jurídico e a Constituição brasileira. E nessa nota nós conclamamos e clamamos pelo pronto restabelecimento da normalidade democrática e ao respeito às prerrogativas do parlamento brasileiro, que hoje tem dificuldades de exercer o seu papel, em função das situações que ocorreram nos últimos anos, nos últimos tempos, Desde buscas e apreensões feitas em gabinetes de parlamentar e residências, com suposições ou provas que, no nosso ver, são frágeis, até o cerceamento da palavra daqueles que pensam diferente, a criação de instituições que podem ser comparadas com a situação de George Orwell lá do 1984, uma espécie de Ministério da Verdade que começa pelo próprio Poder Executivo e agora vai ao Poder Judiciário, tangenciando o próprio Parlamento brasileiro, já que a 2630 não foi votada pelo Parlamento, porque o Parlamento entende que o último bastião da democracia no nosso país são as redes sociais, que conseguem ainda passar para a opinião pública um sentimento de indignação e de fiscalização de um governo que repete os mesmos métodos, as mesmas posições, com os mesmos personagens de um tempo muito recente que levou o nosso país a uma catástrofe econômica, social e política. E a nossa perplexidade como as coisas têm acontecido no país. Hoje, nós estamos aqui, uma parte importante do parlamento brasileiro, parlamentares que fazem oposição ao atual governo, ainda sobre o manto da Constituição. Mas na sexta-feira passada, nós estávamos com as notícias que eram colocadas pela própria grande imprensa brasileira, da interferência indevida do governo federal nas 2 maiores empresas do país, interferência criminosa, interferência despropositada, que causou, a princípio, uma subtração de mais de 100 bilhões de reais no patrimônio dessas empresas em valor de face das bolsas de valores. Nós, pessoalmente, e vários parlamentares também o fizeram,
demandamos aos órgãos de controle providências, desde a questão do TCU, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, CVM. Nós tínhamos também as pesquisas de opinião que mostravam claramente que a sociedade brasileira não está comprando o desatino deste governo, uma sociedade atingida pela inflação, pela falta de segurança pública, pelas crises recorrentes de credibilidade de um governo que fala, mas não faz. A crise dos Yanomamis, aliás, uma crise maior do que do governo anterior, que foi chamado de genocida. A questão da dengue, que já está com quase 2 milhões de brasileiros vitimados pela doença, com a inércia do Ministério da Saúde, que não tem a capacidade técnica de enfrentar o problema e nem tem a condição política de fazê-lo. Aliás, numa reunião de ministérios, a notícia é que a ministra, uma mulher, sai chorando, mas ninguém chama o presidente da República de machista ou de misógino. É bom saber o que foi que houve lá dentro, né? Aí, de repente, nós temos a publicidade do depoimento de 2 oficiais generais e dos outros na questão dos atos antidemocráticos, e ninguém mais fala dos problemas que afligem o Brasil. Surpreendentemente, se muda a página para uma situação requentada que faz mais de um ano que se tenta colocar, que o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que todos nós repudiamos que é uma baderna, na verdade é a expressão de um golpe de um presidente que sai do Brasil após nomear os comandantes e oficiais, os comandantes gerais das 3 Forças Armadas. Então isso para nós é motivo de muita preocupação, como as coisas se casam. E hoje a notícia principal é de que o presidente foi indiciado pela Polícia Federal pela questão das vacinas, do cartão de vacina. E esse indiciamento se dá, supostamente, pela declaração de um dos colaboradores, dizendo que houve uma determinação do presidente. Ora, é público e notório que o presidente não se vacinou, que o presidente não precisava do cartão de vacinação, já que era presidente da República e tinha um grau diplomático diferenciado. E o país que ele foi, a sua filha também não precisava desse cartão de vacina para entrar. Mas o mais grave são os vazamentos seletivos. Isso é que é grave. Nós estamos deliberadamente tentando destruir reputações e fazer pré-julgamentos em cima de narrativas. Eu tive o cuidado de, antes de vir para cá, às 14h48, está aqui no site do Supremo Tribunal Federal, esse inquérito continua sob sigilo, mas toda a imprensa tem acesso ao relatório da Polícia Federal. Isso tem sido recorrente. Nós temos o dever de denunciar isso. Nós queremos que o Estado de Direito seja restabelecido devido ao processo legal. Não é possível imaginarmos que um país do tamanho, da dimensão, da importância do Brasil não tenha isenção num processo tão importante que julga o ex-presidente da República, que representa seguramente a metade do sentimento da população brasileira. Então, hoje, nós estamos aqui para dizer que fazem 5 anos de um inquérito que a própria Constituição e o ordenamento jurídico e a razoabilidade determinam que, mesmo que tenha sido aberto com as excepcionalidades que o caracterizaram, já deveria ter sido há muito tempo extinta. E que esse inquérito, ou encerrado, gerou centenas de outros inquéritos. E milhares de cidadãos brasileiros estão sendo investigados. E essas investigações, muitas vezes, ocorrem, infelizmente, à margem do que determina a nossa legislação e o nosso ordenamento jurídico. Então, esse é o fato. E nós não podemos hoje trazer um bolo para comemorar, porque, ao contrário de uma comemoração, não é um dia feliz, é um dia triste. Mas é um dia também de dizer à nação brasileira que é necessário darmos a nossa palavra, que é necessário colocarmos o dedo na ferida, que é necessário dizermos que nós aqui presentes, que representamos uma parte substancial da população brasileira, mas certamente todos aqueles que acreditam no Estado de Direito, na Constituição brasileira, na democracia e na liberdade, de que ninguém está acima da lei. Ninguém. Mas que a lei tem que ter
razoabilidade, mas que a lei tem que atingir a todos da mesma forma e que a lei ela precisa ser cumprida de acordo com o que reza a Constituição, e não a conveniência, e não o partidarismo, e não os pré-julgamentos que estão acontecendo no nosso país. Hoje é um dia que nós nada temos a celebrar, como dizia o nosso líder Marinho. Muito pelo contrário, é um dia que temos que revelar a nossa inconformidade. E dizia Paulo, alguns não gostam, Paulo foi o intérprete da mente de Cristo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nesse momento é para colocar a nossa indignação em nome da população brasileira. Um monstro que foi moldado pelo então ministro Toffoli, que nós esquecemos sempre de falar. Um inquérito que nasce com base no regimento interno da Casa, se algum ministro é ofendido dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ele cria um monstro e dá ao ministro Alexandre de Moraes para criar. Ele o alimenta, cria tentáculos e mais tentáculos, que fazem 5 anos. O que seria fake news, na verdade? O ministro Gilmar Mendes um dia disse, que o PT estabeleceu no Brasil uma cleptocracia. Isso é fake news? E depois, em seguida, ele diz ao ministro Barroso, quando chega lá, vá fechar seu escritório de advogado. Quem está mentindo? Seria uma fake news? O mesmo ministro diz, sem o Supremo não haveria Lula. Cadê a grande imprensa? Sem o Supremo não teríamos alguns agentes políticos que estão desfrutando dos seus mandatos. Seria isso uma fake news? Não. Em Portugal, após 8 de janeiro, quando já se criava a narrativa de golpe, de golpistas, e com centenas de inocentes presos, ele disse, não podemos chamar isso de golpe, dando entrevista em Portugal, porque na verdade foi uma baderna coletiva. E foi uma baderna. E que alguns infiltrados ou desavisados quebraram alguma coisa, e ele disse, não houve tentativa de golpe, porque não tinha ninguém para assumir. As palavras não são minhas, são dos ministros Gilmar Mendes. E a gente vai vendo descalabros ao longo do tempo. Veja um agora. O Nicolas agora vai virar réu a pedido do PGR, porque chamou Lula de ladrão. O deputado Gilvan da Federal também, mas quem chamou ele de cleptocrata foi o ministro Gilmar Mendes. Há um precedente aberto. Instalaram a cleptocracia, então o cleptocrata está no poder. E agora os outros vão lá ser indiciados, ser ouvidos, porque falaram isso. Vem cá, se alguém ligado a Jair Bolsonaro fizesse no Twitter o que o deputado Lidberg fez, ironizando que os processos de Bolsonaro estão na mão de Dino, será que está falando alguma coisa? A coisa está tão feia do ponto de vista econômico, dizia Marinho, eu não vou malhar em ferro frio, tem muita gente para falar aqui. A destruição do país, porque nós já vivemos num regime comunista, né? Um regime muito pior, eu já entendo, do que o cubano até, do que o venezuelano até, porque nós brasileiros ainda temos gordura para queimar, porque esse país aqui é rico, mas nós estamos cercados já por um regime ditatorial, onde não há liberdade, tem jornalistas cerceados com contas derrubadas, contas onde ele tem alimento para a família, conta de banco. Tomaram o passaporte de jornalistas, jornalistas exilados, jornalistas perseguidos, parlamentares acuados, sem ter direito de exercer aquilo que o artigo 53 da Constituição lhes dá. Ora, nós temos Daniel Silveira que está preso. Tudo bem, é uma reflexão que nós temos que fazer, que a Câmara tem que fazer. Alexandre violou o artigo 53, mas quem votou para prender Daniel foi a Câmara. A minha Câmara de Deputados Estaduais, no meu estado do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa, hoje teremos alguns deputados aqui e temos alguns líderes aqui que vieram, vereadores, lideranças do meu estado para acompanhar, porque
o nosso líder Marinho entrou com um pedido de um voto de louvor que será votado hoje. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidida pelo deputado Marcelo Santos, e que fez valer a Constituição quando na prisão do capitão Assunção e colocando ele em liberdade com base na Constituição brasileira. Então nós não temos nada a comemorar de um inquérito do final do mundo, que é o encontro do nada com coisa nenhuma. Que na verdade uma coisa é uma tara. Eles querem a carcaça de Bolsonaro, eles querem a carcaça dele. É como estão à espera que o urubu rei desça, vai lá, cutuque a carniça para que possa começar a destruição. Agora eu penso que o presidente Bolsonaro está muito tranquilo, porque se eu fosse elencar aqui nós todos o que foi feito no governo Jair Bolsonaro, em qual Vossa Excelência foi ministro e tantos outros que aqui estão e que estiveram na base dentro da pandemia, imagine Bolsonaro presidente agora, com essa dengue matando todo mundo, já era o genocida da dengue. Mas eu pergunto à velha imprensa, quem é o genocida da dengue? Quem é o genocida da dengue? Aí aparece a delação de 2 generais. Nenhuma vez eles falam em golpe. Quem fala em golpe é o texto da imprensa. Agora, para você decretar um estádio de sítio, precisa de muita coisa. Precisa de um membro da OAB, um membro do Senado, um membro do Legislativo aqui federal, um membro de uma casa, um membro de outra casa, para depois reunir, trazer para aqui para ser votado, para depois que isso seja executado. Tudo cortina de fumaça. Nós estamos no regime ditatorial, num regime onde não podemos mais falar, onde querem derrubar as redes sociais para nos calar definitivamente. O país está dividido, será? Porque uma parte do país eu vejo na rua, cadê a outra? Aí eu não posso duvidar de nada, porque aí eu vou para o inquérito. Aí eu não posso duvidar de um pedaço de lata desse tamanho, que tem um monte de número, que aí eu vou me bater dentro do inquérito. Ah, me engana que eu gosto. Nós estamos aqui para revelar nossa inconformidade com esses 5 anos. 5 anos de sandice, de deboche com o povo brasileiro, de deboche com o ordenamento jurídico que já foi para as cucuia há muito tempo. E acho que o parlamento tem a sua hora de acordar, de levantar sua voz. O Senado, principalmente, que entre os 3 poderes é quem mais poder tem e que não deveria estar de cócoras nesse momento, sabe? Para que esse ativismo judicial imperasse de maneira que impera e nós estivéssemos aqui para poder fazer um velório de novo, depois de 5 anos de algo que foi inventado, foi criado, foi gestado. Por quem? Pela mesma pessoa que perdoou os bilhões dos acordos de leniência, daqueles que foram pegos e declararam que roubaram, devolveram o dinheiro, mas agora eles estão recebendo dinheiro de volta, mesmo tendo declarado pela caneta do ministro Toffoli. Isso não tem a ver com a casa, com o Supremo, com a instituição, não. Eu estou falando daquilo que eu não concordo, daquilo que eu vejo que está errado, mas só está certo o que eles falam. Se você fala algo aqui que não agrada, certamente haverá uma reflexão, haverá alguma coisa que vai respingar em você. É possível que essa nossa coletiva, no dia de amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa sobrecaia sobre nós, simplesmente porque nós viemos aqui dizer aos deuses os deuses do Olimpo que eles estão errados. Boa tarde a todos. Quero dizer que falo também em nome da nossa líder do Progressistas no Senado, senadora Tereza Cristina. Saúdo aos nossos queridos deputados e deputadas. E só temos uma celebração hoje. É o fato de estarmos aqui reunidos com coragem para falar a verdade. Isso pode irritar a muitos, mas é uma alegria e um patrimônio do Brasil. Podemos falar aqui a verdade. O senador Rogério Marinho fez uma brevíssima síntese do porquê estamos aqui. Porque já cumprimos um quinquênio, não temos nada para celebrar, mas temos muito para denunciar e alertar. Portanto, estamos aqui exercendo o nosso dever.
nestes 5 anos, desde o dia 14 de março de 2019, este assinte ao devido processo legal e ao Estado de Direito, portanto, à democracia, que atende pelo número 471, o inquérito do fim do mundo, que o ministro Rezec, o único brasileiro que foi 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal, alertou: isto não vai dar certo. E nós estamos aqui alertando que isto não está dando certo, nem para o povo brasileiro, nem para a democracia. E para concluir a minha intervenção, muito mais do que um polvo que tem 8 tentáculos, ele tem tantos tentáculos quanto sejam os tentáculos necessários para confirmar uma narrativa. Nesta narrativa, o objetivo final se chama Jair Bolsonaro, ou alguém ignora isso. O que alimenta esta narrativa é a obsessão contra Jair Bolsonaro. Só que neste mesmo rio navega a nossa liberdade. E ela é afetada por afinidade de quê? De contrariar a narrativa. Concluo para dizer o seguinte: um exemplo. Toda a imprensa se lembra quando, em outubro do ano passado, surgiu a denúncia do First Mile. O Congresso não ficou desatento. Em agosto do ano passado, a comissão mista do Congresso Brasileiro, que tem a missão de controlar as atividades de inteligência, pediu ao Supremo, à Polícia Federal, pediu ao Ministério Público e pediu à CGU informações que navegam a respeito do First Mile naquela operação. A resposta que a SECAI recebeu no dia 25 de outubro do ano passado, com a promessa de que atualizaria, sabe o que diz? Diz que não pode responder à pergunta do Congresso brasileiro, porque a resposta tem peculiaridades que poderiam estar compreendidas pelo inquérito 4781. Ou seja, ele realmente abrange tudo e todos. Repito, não podemos informar a vocês do Congresso, que representam o povo brasileiro, porque o assunto pode ter conexão, pode ter com o inquérito 4781. Portanto, ele não é um polvo. O polvo tem apenas 8 tentáculos. Eles têm tantos quantos sejam necessários. E é para alertar, por estes primeiros 5 anos, fazer um apelo ao bom senso para que esta inquisição seja encerrada. É para isso. É mais uma advertência. Olha, a inquisição durou 600 e alguns anos. Foi encerrada, a inquisição demorou mais de 600 anos. Foi encerrada e ninguém mais fala. E todo mundo esqueceu já quem era o Torquemada. Nós queremos o mesmo destino para este inquérito. Até porque 5 anos no mundo digital que nós vivemos é tempo demais para tanta infração à Constituição e aos direitos e liberdade do povo brasileiro. Bom, boa tarde a todos. 5 anos de um inquérito ilegal, inconstitucional, como bem destacaram aqui todos os senadores.
Um inquérito que ele não é apenas inconstitucional pelo seu extrapolar do tempo, 5 anos. Veja bem quais são os prazos de dos inquéritos que estão previstos na nossa legislação. Pela Justiça Federal, nós temos o prazo de 15 dias para sua conclusão, prorrogáveis por mais 15 dias. Estando o indiciado solto, no caso, são 30 dias. Mas não é apenas essa a grave ilegalidade, inconstitucionalidade de um inquérito que é feito para amarrar os seus opositores, seus adversários, todos aqueles que fazem críticas às tiranias que vêm sendo promovidas por ministros do Supremo. Mas sim porque ele viola também o nosso sistema acusatório. Nosso sistema acusatório, inclusive quando nós estudamos direito, isso fica muito claro para nós, e hoje o direito não vale de mais nada, a Constituição não vale de mais nada. Ele estabelece que cabe à Polícia Judiciária fazer investigações, ou seja, instaurar inquéritos. Ao Ministério Público, subsidiariamente, é também concedido esse direito de promover diligências investigatórias. E também o Ministério Público é a parte acusatória. Ao Judiciário, pelo seu princípio da inércia, cabe somente após provocação fazer o julgamento. E com base no dispositivo do Regimento Interno, que é de 1985, e esse dispositivo não foi recepcionado pela nossa Constituição, que estabelece que dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal, caso haja agressões, perseguições contra ministros do Supremo Tribunal Federal, eles poderiam instaurar inquéritos, mas sequer foi recepcionado pela nossa Constituição. Com base nisso, instauraram esse inquérito de ofício, e essa exceção desse inquérito do fim do mundo, como bem pontua o ex-ministro Marco Aurélio Mello, se tornou uma regra, porque deu ensejo a diversos outros inquéritos que até hoje nós estamos vendo perseguindo adversários políticos. E esses inquéritos servem também para ferir o princípio do juiz natural, porque ministros do Supremo não têm competência para julgar cidadãos comuns, mas desde o momento em que há políticos federais, como é o meu caso, um deputado federal, investigado nesses inquéritos, há conexão, e aí se justifica perseguir e prender pessoas comuns que deveriam ser julgados pela justiça comum. Recentemente, meus amigos aqui, deputados federais, Gustavo Gaia, deputado Marcel Van Hatten, foram aos Estados Unidos para fazer denúncias sobre esse estado de exceção que estamos vivendo no Brasil. Eu, como líder da oposição na Câmara dos Deputados, queria muito ter ido para representar o meu país e foi muito questionado pelos meus eleitores, pela população, por que eu não estaria indo. E eu digo por quê. Porque simplesmente, em um desses inquéritos ilegais, inconstitucionais, eu tive o meu passaporte apreendido a mando de Alexandre de Moraes. Nós vivemos um estado de exceção e eu fico muito indignado ao ver que parte da imprensa aplaude esse tipo de tirania, porque são contrários a essa parte que está aqui hoje fazendo oposição ao governo federal. Mas nessa torcida, não estão sendo só perseguidos esses adversários, estão acabando com a liberdade do povo brasileiro, e isso chegará em todos, caso não tenha uma resposta, e eu espero que essa resposta surja a partir do Congresso Nacional e da parte mais forte, que é o Senado Federal. Obrigado. Boa tarde. Apenas para reforçar aqui o que já foi dito pelos colegas deputados, pelos senadores, são 5 anos de um inquérito absolutamente ilegal e inconstitucional. E hoje nós temos ministro que é ao mesmo tempo vítima, né? Quando se diz que ele, por exemplo, sofreria, que havia aí uma trama para que o ministro fosse morto, enforcado em praça pública. Então ele é vítima, ele é o denunciante, ele é o julgador.
Então, tudo isso, e ele investiga. Então, tudo isso fere de morte algo chamado devido processo legal. Eu, como parlamentar e como operadora do direito, procuradora que fui por 24 anos, quero dizer que na primeira aula de direito penal, a gente aprende que o que está acontecendo no Brasil é absolutamente inconstitucional, impensável, a não ser em ditaduras. Nós estivemos recentemente nos Estados Unidos conversando com congressistas e jornalistas daquele país que ficaram abismados, estarrecidos com o que está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil, que sempre foi uma terra da liberdade, hoje é uma terra da tirania. E nós temos como parlamentares que lutar para vencer essa tirania. Não é possível que a gente se cale, não é possível que o parlamento continue se dobrando. Hoje, o parlamento brasileiro já deixou de ser um poder. Se não consegue nenhuma resposta de um pedido de fiscalização, que é seu mistério constitucional, já deixamos de ser um poder. Aqueles que acham engraçado, aqueles que aplaudem, estão aplaudindo a tirania, e ela chegará para todos. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Repito que já foi dito e serei breve, não há o que comemorar. Senador Marinho, nosso líder da oposição no Senado da República, meu colega senador Girão, e quero fazer uma saudação especial ao meu colega deputado Eduardo Gayer, que junto com uma comitiva... Gustavo Gayer, desculpe, estou até já misturando os nomes, teve também Eduardo Bolsonaro conosco lá e Paulo Figueiredo, falando sobre os abusos que estão acontecendo no Brasil. E nós estivemos representando um grupo de parlamentares que não pôde estar acompanhado do líder da oposição. Deputado Carlos Jordi não pode sair do país porque lhe foi retido o passaporte de uma forma inconstitucional e ilegal em virtude de um desses inquéritos. Faz poucos dias havia sido marcado o 10º aniversário da Operação Lava Jato. Operação que foi enterrada pelo inquérito dito das fake news, mas que na verdade é o inquérito do fim do mundo, da censura, o inquérito que deu aso a tantas outras perseguições que hoje vemos no Brasil. Perseguições essas que já atingem milhares de brasileiros. Perseguidos políticos por terem uma opinião diferente da opinião de quem está no governo e porque ousam fazer aquilo que cabe numa democracia, que é ser cético em relação a quem está no poder. O cidadão precisa desconfiar dos poderosos, e os poderosos, as autoridades, precisam respeitar a desconfiança do cidadão todos os dias e fazer valer a sua posição por meio de atos que sejam probos, legais e constitucionais. O que nós vemos é o exato oposto. Por isso, esses 5 anos em que nada há para celebrar, pelo menos é um marco em que nós no futuro poderemos dizer: senador Marinho, senador Magno Malta e todos os demais colegas que estão aqui, que não permanecemos silentes, apesar das ameaças, apesar da censura, das prisões, de tudo que se está impondo àqueles que ousam questionar, nós continuaremos questionando. Muito obrigado. Paz e bem todos vocês. Nós estamos numa semana muito emblemática. Nada acontece por acaso. Eu aprendi na vida. Não existe coincidência. Nós estamos numa semana que começou ontem, domingo, anteontem, que foi celebrada, essa palavra um pouco questionada, um ideal de que a justiça poderia ser para todos, que é os 10 anos da Lava Jato. 2 dias antes que nós estamos aqui fazendo esse marco, eu quero parabenizar todos os deputados e senadores. Completa os 5 anos de um inquérito que é uma aberração jurídica, que tem o DNA desse momento de sombra e de trevas que vive o Brasil e que é uma espada na cabeça do cidadão brasileiro que está com medo. O inquérito, como diz essa grande
essa grande referência da política brasileira, um homem de coragem, senador Magno Malta, é um estômago de um elefante, cabe tudo dentro. Esse inquérito 4781, que começou lá atrás com uma censura à mídia brasileira. A revista Cruzoé, o amigo do meu pai. Quem não lembra disso? Vamos buscar a história recente. E o terceiro momento histórico que a gente vive, que eu acho que nenhum de nós mais vai viver isso nessa vida, e os que estão aqui, quem está cobrindo, quem está assessorando, pode ter certeza, pode falar na sua casa, é um momento único que ninguém mais vai viver. É os 200 anos da Casa Revisora da República, que na próxima segunda-feira vai ser celebrado aqui. 200 anos do Senado Federal. O que é que liga tudo isso? E aí eu faço aqui um meia-culpa, como um dos integrantes desse Senado, no momento histórico que Deus me colocou ali. E eu vou lutar no limite das minhas forças para que essa grande injustiça que toma conta do Brasil seja reparada, porque o Senado é o grande responsável pelo que está acontecendo no Brasil hoje, pela sua omissão, porque esse inquérito não tem pé nem cabeça. É algo que a PGR lá atrás, como bem foi colocado aqui, já disse que tinha que ser arquivado imediatamente, e ele persiste, porque muita gente de bem baixa a cabeça, dobra a cabeça para a tirania no Brasil. Nós vamos continuar firmes. Eu quero parabenizar os deputados que foram aos Estados Unidos. Já tivemos juntos na Argentina, já tivemos juntos em Lisboa, já fomos na OEA, fomos no escritório do Brasil da ONU e não vamos parar. Porque o mundo precisa saber que o Brasil, com todo respeito a quem pensa diferente, não vive democracia. É a democracia relativa do presidente Lula, aí ok. É tutelada a democracia e nós não podemos aceitar isso. E eu quero parabenizar os deputados federais que foram nos Estados Unidos nesses últimos dias denunciar e está escandalizando. Quem toma conhecimento disso fica escandalizado e que o bem, e aí eu quero fechar, eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano. Tá feio o que está acontecendo, tá feio. Esse Congresso, a partir de um alinhamento hoje do governo Lula com o STF, mais do que nunca o Brasil precisa desse Congresso altivo. E está na hora desse Congresso se levantar, especialmente o Senado, no seu bicentenário. Muito obrigado. Dando continuidade às palavras dos meus colegas que falaram tão eloquentemente, eu quero acrescentar algumas informações sobre a nossa viagem para os Estados Unidos recentemente, onde fomos delatar os crimes, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil. E levamos documentos, uma fartura de documentos e evidências. O Marcel Van Hatten está aqui do meu lado para dizer se eu mentir ou se eu fizer uma fake news, né, Van Hatten? Não me prenda, por favor. Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia. Mostramos para jornalistas, para pessoas da direita, do centro e da esquerda. E uma pergunta que foi feita frequentemente é: e a imprensa não fala nada sobre isso? O que eles não conseguiam entender depois de ficar comprovado as violações aos direitos humanos, a perseguição política, a instrumentalização do Estado, da máquina estatal para censurar o povo brasileiro, para colocar na cadeia pessoas inocentes, a pergunta que eles mais faziam é: e a imprensa? A imprensa não fala nada? Eu faço uma pergunta para os senhores jornalistas. A Venezuela é uma democracia? Lá tem instituições. Na Venezuela tem Ministério Público, na Venezuela tem parlamento e na Venezuela tem uma Suprema Corte. Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura. Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram, um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá eles praticamente executaram a imprensa, aqui a esquerda cooptou a imprensa, sequestrou a imprensa ideologicamente. Então a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos imprensa, ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso.
A imprensa bate palmas para o avanço ditatorial do Brasil. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. A gasolina aumentou, saiba por que isso é bom, senador. As pessoas estão morrendo de dengue, mas saiba por que isso é bom. Que vergonha, que humilhação. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Mas nós vamos continuar. Já temos viagem praticamente marcada para o Parlamento Europeu, em Tribunal de Haia, e o mundo saberá, embora a imprensa daqui trabalhe ativamente para esconder, o mundo saberá que o Brasil é uma ditadura, que persegue a oposição, que não respeita direitos humanos e que a imprensa passa pano. Uma grande parte da imprensa, há bolsões de sanidade, mas uma grande parte da imprensa passa pano para isso. Isso é vergonhoso. Lembrando muito bem, o senador Girão, que esse inquérito começou quando esse Estado ditatorial foi para cima da imprensa. E a direita fascista foi defender o direito da revista Crozoé de relatar um fato do amigo do meu pai. Olha que interessante. A direita ditatorial, fascista, censura, foi quem foi para cima para defender o direito da imprensa de falar o que pensa, de reportar os fatos. E aí hoje eu fiquei sabendo que a Abrage vai entrar contra o STF, sabe por quê, deputado Van Hatten? Porque o STF decidiu que agora a imprensa poderá ser responsabilizada civilmente pelas falas de um entrevistado. E aí eu vejo zumbis ideológicos com crachá da imprensa batendo palma para isso. Então eu vou dizer a diferença entre Brasil e Venezuela. A Venezuela, eles executaram a imprensa. No Brasil, ela foi sequestrada ideologicamente. Obrigado. Conclua, Hélio. Você vai concluir. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, mas não pela data específica. Tudo na vida tem início, meio e fim, exceto esse inquérito do fim do mundo. O presidente Bolsonaro, eu falo presidente, me convidou, na época estava no TSE, quando um ministro começou a falar, antes das palavras deles, naquele evento que tem no TSE, quando o presidente vai empossar, eu lembro que o presidente, ele falou um negócio, ele fez assim, ó, ele pegou a Constituição e falou que iria, resumindo o discurso dele, que iria cumprir o que estava dentro da Constituição. Presidente Bolsonaro, no que diz a lei, se é que temos lei nesse país ainda, né? Ou eu posso falar isso ou é fake news? Está nas nuvens. Está nas nuvens, sim. Por que eu falo isso? Deputado, pelo amor de Deus, o Bolsonaro está jogando nas 4 linhas, está todo mundo fora das 4 linhas. Deputado, fala para o presidente que não estão cumprindo, não estão respeitando a Constituição. E o presidente sempre o quê? Eu vou continuar jogando dentro das 4 linhas. A inversão de valores. Hoje, dá um Bolsonaro como errado, principalmente, eu não quero cometer uma injustiça com esse povo todo, vou falar uma parte da mídia militante, uma parte que critica o presidente por ter cumprido o que estava previsto. Quando falaram aqui na Venezuela, a Venezuela tem uma novidade, não é só isso que ele falou, não. Não tem oposição, tem eleição, tem voto. E eu posso nem falar, né, que tem a forma de verificação de voto, porque senão o pessoal vai aos tiros no Morro do Tempero, na casa da minha mãe,
vai no meu gabinete, vai aqui no meu apartamento, eu não sei o que pode acontecer. Hoje você está dentro de um país que se diz democrático, que você não pode falar a verdade, gente. Senador Magno Malta, a qual eu tenho um apreço muito grande, vou falar para o senhor aqui. Eu não votei a favor da prisão do Daniel Silveira. Também não votou, porque dentro da Constituição, que tem que ser respeitado, o artigo 53, que diz: senadores e deputados são invioláveis. Por tudo que ele vai falar, fala quaisquer. Aqui você não pode falar no parlamento, que é parlar. É o único parlamento que você não pode falar. É aqui nessa casa. Que democracia é essa? É um absurdo. Tudo, como foi falado aqui, para tentar pegar de um jeito ou de outro, Jair Messias Bolsonaro. Gente, acabou a eleição, pô. O Brasil tem que andar. O Brasil tem que andar, acabou a eleição. Aí vão perguntar ao presidente: presidente, como é que o senhor está após uma operação? Eu estava lá em Angra do Rei, quando a Polícia Federal esteve lá. A pessoa vem com um documento aqui direcionado ao Magno Malta, mas o Magno Malta mora na rua B. Pera, mas vou na rua C, vou na rua D, vou pegar equipamento do Magno Malta e vou pegar dos outros que estão perto. Eu não estou falando que isso aconteceu não, tá? Foi no Fantástico Mundo de Bob essa história. Eu estou fazendo uma suposição. Vai ficar bem claro que você não pode falar. Tudo que você fala, apesar que se a Polícia Federal for lá, eu vou orar. Botar a mão, orar, que está fazendo um papel, né? Que tudo se resolve dentro do gabinete do ministro. O presidente Bolsonaro já não é mais presidente, não tem que estar lá no STF. Aí você pega um cidadão que vende picolé, um morador de rua, ele não tem primeira instância. Ele está no STF. Eu não entendo de lei, eu sou militar, pô. Era subtenente do Exército de Infantaria. Mas você vê que não estão cumprindo a Constituição. Para que essa casa fica revisando lei, faz uma coisa, aí chega lá, juntamente com a esquerda, um partido aciona o STF? Não pode, não pode. Até quando? Eu acredito que uma hora, como diz o ditado na senzala, o chicote vai mudar de mão. Na senzala eles falavam: o chicote um dia muda de mão. Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde.